A consulta médica é um momento muito importante para que o paciente saiba exatamente qual é o seu problema de saúde e também entenda como vai ser o tratamento. Mas muitas pessoas têm medo de conversar com o médico e por isso ficam muitas dúvidas. Nós vamos conversar com o clínico geral Telmo Diniz, sem medo, né, doutor Telmo? Esperamos sempre. Que vai nos dizer aí o que a gente deve perguntar. Os pacientes realmente têm medo, o senhor nota isso que eles perguntam um pouco? O que a gente vê é que a maioria das pessoas que vão à consulta médica, ela fala, depois na segunda, no retorno, ela fala assim, mas eu não perguntei isso ou aquilo. Aí você fala, mas por que você não perguntou? Eu fiquei sem graça. Então, a gente vê que uma parcela boa da população, das pessoas que vão ao consultório médico, tem um medo ou um receio de questionar o médico. E o médico está lá para ser questionado e para tirar todas as dúvidas, porque senão o tratamento não vai sair conforme deveria. Com certeza. Então, Thelma, a gente sabe que cada caso é um caso, mas na média, qual seria a cartilha das principais perguntas que o paciente não pode esquecer de fazer? É porque muitas consultas, se ela for eventualmente uma consulta mais rápida, por qualquer motivo que seja, doutor, o que eu estou sentindo? Eu queixo disso, eu falo as minhas queixas, o médico me passa uma prescrição, eu falo, obrigado, vou embora. Está errado. Tem que chegar para o médico e falar assim, o que eu tenho, doutor? Qual que é o meu diagnóstico? Né? Aí prescreveu ali, está na receita, tomar o remédio de 12 em 12 horas. Mas eu posso tomar ele de estômago vazio, de estômago cheio, combinar com alimento ou não, é com água, é com leite. Eu posso ter efeitos colaterais com esse remédio? E se o meu problema persistir, eu volto aqui, eu volto em quanto tempo? Então tem uma série de perguntas que a pessoa pode ser feita e muitos deixam passar por questões banais, eventualmente de um receio do médico e tal. As pessoas poderiam perguntar, doutor, não entendi, o senhor pode me explicar novamente? Né? Como é que é o nome dessa doença que eu estou, não é isso? Exatamente. Às vezes sai, tem até saber, chega em casa, pergunta, né? Particularmente, assim, o médico te deu o diagnóstico que você tem. E se você saiu com dúvida, você vai para a internet, eu acho que popularizou. Não é que a internet vai te ensinar a tratar, quem está te tratando é o médico, mas ela pode ir lá tirar dúvidas lá dentro de sites confiáveis da internet. E se ela ainda persistir dúvida, para ela conversar com o médico para dar continuidade ao tratamento, porque vários tratamentos são interrompidos ou nem começam por esse motivo, porque, estou com dúvida, não vou fazer. Coloca o tratamento de lado. E ele não surte efeito. E voltando... Né? Porque falta o quê? Confiança. E voltando um pouquinho aí à linha da timidez, né? Nada custa ao paciente de anotar também as perguntas em casa, enquanto ele está tranquilo, pensando, refletindo e levar tudo por escrito. Ajuda bem, né? Perfeito. Eu tenho vários pacientes que chegam com as perguntas já anotadas. Porque, para mim não esquecer nada, ela tira do bolso a listinha e vem com as perguntas prontas. Porque várias coisas não estão na listinha, a gente tira a dúvida na hora. Mas vários já tiram a dúvida, perguntam e vão anotando. São pessoas que se precavem. Mas essas, diga de passagem, é a minoria das pessoas. Porque então, coloca-se eventualmente o médico num patamar mais alto em que ele não pode ser acessado. Ele deve ser acessado. Tem que tirar as dúvidas, não pode ter medo do médico. Com relação ao pediatra também ficam muitas dúvidas, né? A gente ouve muitas mães dizerem, é virose, tudo é virose. E a pessoa não sabe nem o que é a virose. Com o pediatra também tem que ter mais pergunta, então? Eu colocaria até as duas pontas, tanto o pediatra quanto o geriatra, com os idosos. São as duas pontas em que a família que está acompanhando fala assim, não é virose, tem vômito, diarreia e isso é autolimitado. Nós vamos tratar de forma sintomática e explica. Autolimitado de forma sintomática. Desculpa, doutor, eu não entendi nada. Isso, vamos lá. Autolimitado é que vai ter poucos dias ou 24, 48 horas, no máximo, aqueles sintomas vão terminar. Sim. E de forma sintomática, nós vamos tratar febre com antitérmico, o vômito com remédio para o vômito, a diarreia da mesma forma e tal. Então, tem que passar e terminar. Terminou, doutor? E se continuar, o que eu faço? Essa é a pergunta que deve ser feita. Então, se o vômito permanece, se a febre permanece, se vai piorando o quadro, pode não ser uma simples virose. Pode ser, por exemplo, uma meningite, tem um quadro seríssimo. Em quantos dias tenho que trazer o menino de novo? Quando eu tenho que voltar, né? Se não melhorar em quanto tempo, o que eu tenho que fazer? Então, essas perguntas devem ser feitas sem problema, sem medo. Agora, alguns pacientes reclamam que alguns médicos não têm tempo suficiente
para aquela consulta, demonstram às vezes uma certa impaciência, estão correndo. O que deve fazer o paciente numa situação dessas? Qual o conselho do senhor? Insistir. Insistir, né? É um direito dele, né? É o direito do paciente. Tá? Mesmo que o médico tenha, vamos supor, a gente sabe que na rede do SUS, Sistema Único de Saúde, o médico tem que atender um monte de gente. Gigantesca. Mas é um problema em que as pessoas, por simples problemas, uma febre, um probleminha de garganta e tal, em vez de ir na atenção primária, no posto de saúde, eles vão para a atenção terciária, que é o hospital. Por isso que os hospitais enchem e não conseguem atender a demanda. E o médico tem que correr com essa consulta para dar conta de atender todo mundo. Outro dia houve um caso que eu soube, só para terminar. A pessoa fez o exame, o médico disse, agora o senhor deixa o exame lá na portaria, eu vou ler, e se houver um problema, eu ligo para o senhor. Pois é. E o paciente foi embora. Não pode, gente. Tem uma sequência. O si vai ficar para o resto da vida, né? Não pode. Tem que terminar. Okay. Tem que ter começo, meio e fim. Muito obrigado. Muito obrigado. Sempre à disposição. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.